Boa tarde para você, está no ar a primeira edição do Jornal Câmara Notícia desta quinta-feira, 17 de agosto. Ontem, no fim da tarde, o Hospital Boldrini confirmou que um bebê de 5 meses que está na UTI pediátrica foi diagnosticado com uma superbactéria. A Mariana traz mais informações para a gente. É isso mesmo, Gabi. O Centro Infantil Boldrini anunciou ontem um caso da superbactéria KPC em uma bebê de 5 meses. A paciente foi transferida do Hospital Mário Covas de Santo André para cá e ainda não se sabe se ela contraiu a bactéria lá ou aqui no Boldrini. O hospital não quis falar conosco, mas emitiu uma nota oficial dizendo que a bebê já havia passado por diversas infecções, que está em isolamento e que não se trata de um surto. A superbactéria KPC pode causar pneumonia, infecções sanguíneas no trato urinário, que podem evoluir para uma infecção generalizada e até a morte. É com você, Gabi. Obrigada, Mariana. A gente vai continuar acompanhando essa situação lá no Boldrini. Qualquer atualização a gente traz aqui para vocês. Agora vamos falar do Legislativo. Ontem, na reunião ordinária, os vereadores votaram 6 projetos e um deles foi retirado de pauta. Olha só. Aprovado em turno único de discussão e votação, o projeto de decreto legislativo do vereador Rubens Gás, que concede o diploma de mérito jurídico a Pedro Vitor Melo Costa. Retirado o projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que autoriza o profissional de dança a ministrar aulas de dança e dar outras providências. Aprovado em turno único de discussão e votação, o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luiz Rossini, que concede a medalha Chico Mendes à Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Também foi aprovado em turno único de discussão e votação o projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Luiz Rossini, que concede o diploma de honra ao mérito à banda da Escola Preparatória de Cadetes. Em turno único de discussão e votação, o projeto de decreto legislativo do vereador professor Alberto, que concede o diploma de mérito educacional professor Darcy Ribeiro à professora Sandra Pinheiro Landim, foi aprovado. Por fim, foi aprovado em primeira discussão e votação o projeto de lei de autoria da Comissão para os Assuntos de Segurança Pública, que revoga a Lei número 9.388, de 1º de outubro de 1997. E no fim da reunião ordinária, os vereadores sortearam a criação de uma comissão especial de estudos para tentar trazer uma delegacia especializada para atender casos de violência contra os idosos. A formação da Comissão Especial de Estudos do Idoso, proposta pelo vereador Rubens Gás, do PSC, foi definida na reunião ordinária desta quarta-feira na Câmara de Campinas. O autor fica no cargo de presidente, como estipulado pelo regimento interno da Casa. Os outros 4 membros são os vereadores Fernando Mendes, do PRB, Jorge da Farmácia, do PSDB, Ailton da Farmácia, do PSD e Gustavo Peta, do PCdoB, que assumiu também a relatoria dos trabalhos do grupo. A comissão foi criada com o propósito de reunir dados suficientes para a instalação em Campinas de uma delegacia especializada de proteção ao idoso. De acordo com dados levantados pelo autor do projeto, existem em todo o estado de São Paulo 21 delegacias do idoso, 8 só na capital paulista. Ainda de acordo com o vereador, o número de idosos que vivem em Campinas chega perto de 160 mil. Em todo o mundo, de acordo com pesquisa feita pela OMS, Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 6 idosos sofre algum tipo de violência. Nós precisamos de uma delegacia especializada para coibir e inibir todos os atos violentos contra os idosos. Reforçando então, a comissão ainda não definiu a data para o início dos trabalhos, que deve ter como primeiro convidado o secretário de Segurança aqui da nossa cidade. E a primeira parte da sessão, inclusive, foi sobre esse assunto aí, a violência contra a terceira idade. A primeira parte da 46ª reunião ordinária começou às 5 da tarde e discutiu a violência contra o idoso. A terceira idade em Campinas chega a 11,5% da população, o que corresponde a pelo menos 120 mil habitantes. É evidente que os discursos que nosso país é um país que envelhece, é público, é notório,
é visível. É responsabilidade do Parlamento, do poder público, de políticas públicas voltadas de uma maneira mais contundente, mais incisiva nesse tema. As medidas corretivas emergenciais só vêm à tona por uma falta de planejamento. Não obstante a isso, é necessário também entender que sobre o Estado recai uma carga enorme. Porque eu só gostaria de deixar aqui, no sábado passado, eu estive aqui no Congresso do PSB, e, para finalizar, uma palavra dita pelo prefeito, que serve muito para mostrar como é difícil esse tema. Segundo o prefeito, no Mário Gatti, muitos são abandonados, muitos são levados lá, e os filhos e os parentes dão outro endereço para que aquela pessoa que lá se encontra não possa voltar para sua casa. A Pastoral do Idoso apresentou dados sobre a violência da Secretaria de Direitos Humanos do governo federal. A negligência é a denúncia mais comum aqui no Brasil. Os dados são baseados nas denúncias do Disque 100. O estado de São Paulo também lidera o número de ligações. E a proposta hoje dessa reflexão, né, para que essa casa a gente comece a pensar junto como fazer para resolver a causa, não só as consequências da não existência ou de políticas públicas, para a gente também desmistificar que a violência que existe é a violência física. A gente sabe que ela acontece, mas a maior mesmo, e a gente vê 2 anos consecutivos, é a negligência e a violência psicológica. Participaram da primeira parte ainda os vereadores Nelson Osseri, Ailton da Farmácia, Jorge da Farmácia, Pastor Elias Azevedo, Marcos Bernardelli e Gilberto Vermelho. O CEPAT hoje tem 53 vagas de emprego, lembrando que funciona até o fim da tarde, viu? Dá uma olhada nos postos de trabalho. Há vagas para atendente de lanchonete, auxiliar de manutenção predial, conferente de mercadoria, consultor de vendas externo, cortador de roupas, costureira, cozinheiro, desenhista, mecânico de ar-condicionado, modelista, operador de linha de montagem de aparelhos eletrônicos, operador de suporte com conhecimento em peças automotivas, operador de telemarketing ativo, pizzaiolo, porteiro com conhecimentos de informática, supervisor de manutenção de máquinas e equipamentos, supervisor volante de limpeza e portaria, técnico em manutenção mecânica com curso técnico e CREA ativo e vendedor pracista. Para se candidatar às vagas é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na Rua Armando Frederico Reganeschi, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande, o CEPAT fica na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. E o atacante Paulinho, que estava lá no Vitória da Bahia, esperado hoje, sabe onde? No Brinco de Ouro, para realizar exames médicos. Mais uma possível contratação do Bugre. Gabriel, boa tarde. Mais uma. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a você que nos acompanha. Ele é aguardado para a realização dos exames médicos e, se for aprovado, vai reforçar o Bugre. Afastado desde o dia 22 de julho, o atacante marcou apenas 3 gols em 36 partidas com a camisa do Vitória. O jogador acumula passagens por 15 de Piracicaba, Flamengo, Santos, até chegar à equipe baiana. Paulinho chega por empréstimo até o fim do ano e vai ter a concorrência no ataque de Rafael Silva, Eliandro, Bruno Mendes e Claudinho. Se estiver com a cabeça no lugar, tiver juízo e focado no Guarani, é um ótimo jogador. A gente viu aí na reportagem passagens por Flamengo, Santos, Vitória. Jogador que já demonstrou potencial,
mas precisa querer, né? Então vamos aguardar esses exames para ver se ele realmente vai fazer parte da equipe. Só depois ele vai assinar o contrato, então. Gabriel, mais notícias do esporte? Vamos falar de mais notícias do esporte, porque ontem nós tivemos vôlei aqui na cidade de Campinas, no ginásio do Taquaral. A equipe do vôlei Renata do Campinas, segunda rodada do Campeonato Paulista de Vôlei, venceu a equipe de São José dos Campos por 3-0, contou com o apoio da torcida, então uma vitória muito importante. A gente está vendo as parciais aí, 25-16, 25-14 e também 25-13 no terceiro set. Uma grande vitória da equipe de Campinas. Tá aí, mais uma vitória, a gente segue acompanhando esse campeonato do vôlei. Essa edição fica por aqui, a gente volta ao vivo às 5 da tarde. Tchau, tchau.